Nunca abra uma operação sem antes checar isso aqui que eu vou te ensinar. Isso aqui é muito poderoso e na prática te ajuda a capturar operações grandes e te ajuda a evitar entrar em trades que não valem a pena, trades que têm baixa probabilidade de andar a seu favor. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você quer continuar recebendo mais conteúdos como esse. Estou postando vídeo toda semana. 3 vezes, né, por semana eu estou trazendo vídeo. Se você não se inscreveu, já se inscreve, me segue lá no Instagram, @shotscalper3, para você acompanhar o meu dia a dia, os meus resultados. E se você assiste os vídeos e na hora que eu estou falando parece fácil, às vezes você pensa, mas gráfico parado é fácil. Então eu te convido também a participar da minha sala ao vivo. Lá você vai acompanhar diariamente comigo o mercado. Eu vou ler o mercado em tempo real. Eu vou te explicar cada movimentação. O link está aí na descrição. Então vamos lá, pessoal. O que que acontece? Muitas pessoas pecam na hora que estão operando porque elas se preocupam na hora que elas vão entrar. Então, por exemplo, o preço está caindo, eu quero uma correção para poder vender. Então, eu quero vender aqui. Só que, tão importante como saber aonde eu vou entrar, eu preciso avaliar se aquele trade vale a pena. Se aquele trade é um trade que tem boa probabilidade de andar. Arthur, mas como que eu faço isso? Você faz isso trabalhando em cima da região livre que tem para o preço andar. O que é isso, Arthur? Região livre? São os espaços gráficos vazios que você tem. Então, por exemplo, eu já ensinei várias vezes aqui no canal a avaliar o risco-retorno de uma operação sabendo marcar as regiões de tempos gráficos maiores. Então, por exemplo, eu gosto de marcar a região do tempo gráfico diário, 60 minutos. Eu não vou ensinar isso nesse vídeo. Você pode procurar aí no canal que tem muitos vídeos ensinando a fazer isso aí. Mas o que que acontece? Aqui eu tô com o meu gráfico já com algumas marcações, inclusive eu vou mostrar para vocês um trade do dia de hoje, tá? Inclusive eu tomei stop nesse trade, mas para vocês verem o que me levou a assumir esse trade, né? Porque não é porque um trade deu stop que ele é um trade errado ou ele é um trade ruim. O mercado ele é soberano, ainda mais nesse cenário mais complexo que a gente está vivendo de mercado, né? Então o que que acontece? O mercado ele veio num movimento de baixa. Eu tinha essa região demarcada aqui, que é uma região do tempo gráfico dos 60 minutos, e essa outra região aqui, que é a região da máxima do dia anterior. Dá uma olhada aqui, ó. Máxima do dia anterior, fácil, beleza. Então, o que que eu identifiquei, pessoal? O mercado ele vinha num cenário vendedor, começou a romper fundo, certo? Ele faz uma correção e quando ele volta para esse fundo prévio aqui, ó, eu identifico o quê? A formação de gatilhos, de rejeição, de briga. Ou seja, se o mercado não consegue romper fundo, qual que é o principal objetivo do preço? Jogar para a máxima do dia. E foi isso que eu busquei trabalhar aqui. Então, o que que eu primeiro aguardei? A formação de gatilho, para ver o interesse. Tá, Arthur, onde que entra então a parte do valer a pena ou não? Vocês estão vendo essas regiões aqui? São possíveis pontos que o mercado pode travar. Então, como que eu avalio se um trade ele vale a pena? Primeiro, que eu preciso pelo menos tirar o meu risco sem muita dificuldade. O que que eu quero dizer com isso aqui? Vamos supor que eu entre nesse trade aqui na ruptura, com o meu stop aqui, ó, de aproximadamente 9 pontos, tá? Porque eu deixo o stop descolado. Então, quando eu olho para cima assim, ó, eu preciso ver um vazio, pelo menos que chegue a uma vez o meu risco. Porque se eu vejo que tem muito obstáculo aqui, ó, entre a minha entrada e a minha parcial, que é onde eu realizo o meu risco, esse trade aqui, logo de cara, na maioria das vezes eu descarto ele. Tem muito obstáculo para ele andar uma vez o meu risco. E eu não quero buscar uma vez o risco. Eu só quero tirar o risco ali da operação. Eu só quero que o preço bata ali para eu poder realizar e tirar aquele risco. Eu olho para os alvos finais. Então eu venho aqui, por exemplo, o projeto duas, ó, vou colocar aqui duas. Vocês já viram onde que está 1 para 1, né? Tá bem aqui nessa região dos 60 minutos. Agora eu vou projetar 2 e 3 vezes o risco. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu estou com alvo. Espera aí, deixa eu mudar aqui. 2 e 3. Pera. Pera aí rapidinho, pessoal. Aí, agora foi. Ó, então vocês estavam vendo que o meu alvo estava aqui, certo? Aí depois tinha uma região aqui da máxima do dia anterior. E se o mercado rompesse essa região da máxima do dia anterior, os 3 para 1 estava antes da máxima do dia, que inclusive é o alvo técnico de uma consolidação. Se ele não rompe fundo, o objetivo do preço é tentar buscar topo. Então, é aqui, nesse ponto, que eu julgo se vale a pena ou não entrar em uma operação. Por exemplo,
Se o mercado tivesse força, pelo menos para vir testar a região dos 60 minutos, eu já conseguiria uma vez o risco. Ou seja, já tiro o meu risco daqui. Depois, se ele bate aqui e volta, não tomo stop nenhum. E se o mercado engrena força e rompe mais essa outra região aqui, ó, ele tem caminho livre para jogar lá para a máxima do dia, aonde estaria o meu alvo de 3 vezes o risco. Ou seja, esse trade aqui é um trade que vale a pena você assumir ele, porque você corre um risco baixo relativamente. Ou seja, entre a sua entrada e a sua parcial, você praticamente não tem obstáculo. Então, se o preço bater ali, você trava o seu trade e acabou, você não perde mais. Foi aonde justamente eu fiz a minha entrada. Eu assumi uma compra aqui, até entrou pressão compradora, mas depois o mercado lencou essa pressão e acabou estopando. Mas esse trade aqui, galera, do ponto de vista de risco-retorno, era um trade que valeu a pena. Eu corri um risco de 9 pontos e poderia ter buscado 27 pontos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma compra ou uma venda. Vamos supor aqui, deixa eu pegar um cenário aleatório aqui no gráfico, onde a gente pudesse fazer um trade. Deixa eu procurar aqui algum cenário. Ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse cenário de consolidação. Tá vendo? O mercado está zigue-zagueando. Consolidação a gente opera extremidade, ou na máxima ou na mínima do dia. Normalmente, esses cenários de consolidação muito apertados, pessoal, entre máxima e mínima, são cenários que, às vezes, a gente precisa se posicionar neles, a depender do tamanho dos candles, na vantagem. Pelo menos para tentar realizar uma parcial mais rápida e tentar carregar esse trade. Por exemplo, observem aqui o mercado na mínima, deixando vários gatilhos, ó, 10, 11, 12. Então, vamos supor que eu fosse comprar aqui. Como que eu avaliaria o meu risco aqui, ó? Então, se eu compro na ruptura, tem um stop de 9,5. Ou seja, 9,5, o meu alvo ele já estaria ficando praticamente por cima dessa região. Então, esse trade aqui na ruptura é um trade mais perigoso. Talvez seria mais interessante eu tentar pegar uma volta aqui na vantagem para deixar o meu alvo antes. Porque aí depois da parcial que vier é lucro. Então, por exemplo, se eu coloco aqui na vantagem, ó, um stop de 4 pontos mais 3,7. Ó, olha só para onde eu consigo trazer o meu alvo. Por exemplo, eu já trouxe o meu alvo para antes da região de máxima, aí depois eu vou olhar para o alvo final. Então eu vou projetar 2 e 3 vezes o meu risco. Então, por exemplo, aqui, eu já estou com o alvo projetado em 3 vezes o risco. Eu vou avaliar, pô, se o mercado romper essa região aqui, qual o espaço que tem? Vamos supor que eu tivesse região aqui no diário, nos 60 minutos, no 4 horas. Galera, um cenário como esse aqui, dificilmente é um cenário que vai me atrair para buscar alvos longos, porque tem muito obstáculo no meio do caminho. E para você ser assertivo nessa análise, você precisa marcar muito bem as regiões. Por isso que lá na sala ao vivo, né, eu sempre faço as marcações junto com a galera e eu sempre demonstro qual que é a região que eu estou trabalhando. Porque é muito importante você marcar as regiões que são mais fortes, porque senão o seu gráfico ele vai ficar cheio de linha e às vezes você vai estar considerando uma região que nem é tão forte assim. Por isso, mais uma vez, se você tem interesse, o link está aí na descrição, pode me chamar que eu tiro todas as suas dúvidas. Então, se você entra em um trade de olhos fechados, sem saber as regiões que tem ali e o espaço que tem, provavelmente você pode estar assumindo tanto o trade bom quanto o trade ruim. Se você tivesse essa visualização, muitas vezes você evitaria várias operações com baixa probabilidade de andar que está te dando stop. E é isso que às vezes está prejudicando a sua performance, inclusive no cenário que nós estamos vivendo, pessoal. O mercado extremamente amarrado, complexo, né? Guerra aí no Oriente, guerra no mundo inteiro. Então, galera, tem que ter muita cautela. Então, passem a observar isso, observem os espaços. Isso vai te dar uma direção muito maior de qual trade vale a pena ou não ser assumido. Fechou? Galera, é isso. No mais, se vocês gostaram, deixa o like, deixa o seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!